Salve, salve, pessoal! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, ao Enem e Além Humanas. É um prazer ter você aqui comigo. Meu nome é Mayara e hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o positivismo e o contexto de surgimento da sociologia. Bom, no vídeo passado, se você ainda não viu, vai lá pra ver e depois volta nesse aqui que vai ficar mais fácil de você compreender, tá? Porque esse de hoje é meio que uma continuação daquele lá, beleza? Eu vou deixar o card aqui em cima pra você ir lá dar uma olhada. Então, o que acontece? Hoje a gente vai dividir a aula em 5 partezinhas. A primeira, a gente vai entender um pouquinho, basicamente, quem foi Auguste Comte, o pai do positivismo e considerado também o pai da sociologia. Depois, a gente vai falar sobre a ideia de progresso para o Comte. Em terceiro lugar, na nossa aula, a gente vai falar sobre a lei dos 3 estados e o pensamento teleológico. Quarta parte da aula, a gente vai abordar um pouquinho sobre o positivismo e o contexto do surgimento da sociologia. E na quinta é justamente a gente respondendo uma questãozinha para trabalhar a mente na hora de fazer exercícios, beleza? E eu já tenho uma pergunta para você agora. Você sabe de onde surgiu, né? Qual foi a inspiração daquela frasezinha que tem na nossa bandeira do Brasil? Ordem e progresso? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Então vamos lá para a primeira parte do vídeo. Quem foi esse cara, né? Quem foi o Auguste Comte? O Comte, galera, ele foi um filósofo francês, né? Que desenvolveu a teoria do positivismo, que a gente vai estudar hoje. E também foi o primeiro a empregar a palavra sociologia, né, a utilizar essa palavra e desenvolver a sociologia enquanto, né, ser o primeiro ali, o pioneiro da sociologia enquanto ciência, tá? Bom, o Comte, ele desenvolveu algumas obras, né, ele escreveu bastante durante a sua trajetória, a sua vida, e a mais marcante, né, a obra mais assim fundamental do Comte é o curso de filosofia positiva, que possui 6 volumes, né? E se eu não me engano, ele começou a escrever em 1830 e terminou em 1842, então foram aí 12 anos basicamente escrevendo essa obra. Também por isso que ela é muito importante, ela é muito longa, muito extensa e contém ali os principais tópicos, né? As principais coisas que passaram pela cabeça do Comte naquela época sobre o positivismo e tal. Então, o que acontece? O Comte morreu em 1857 e essa é basicamente a história dele, gente. O que recheia, né, a obra do Comte, esse curso de filosofia positiva, é basicamente a ideia de progresso. É sobre isso, né, é o ponto fulcral, é o ponto principal do Comte nessa obra, basicamente. Bom, a ideia de progresso é importante ressaltar que o quê? Ela começou a ser assim melhor definida no Iluminismo, mas foi no século XIX que ela tomou uma proporção enquanto linha de pensamento, que ela tem a sua ascensão, vamos dizer assim, tá? E aí, o que acontece? Lá na Primeira Guerra Mundial, a galera começou a olhar e falar: opa, não é bem assim, né? Não é bem assim essa ideia de progresso, não sei, vamos pensar. Eu acho que a nossa humanidade não tá andando sempre pra frente, eu acho que não existe um ponto certo onde a gente vai chegar, um caminho bem definido, um destino específico e que vai dar tudo certo, né? Então isso começou, essa linha de pensamento positivista começou a ser refutado, né, ali a partir da Primeira Guerra Mundial, basicamente. É importante também frisar que, assim, quando a gente fala em progresso, a gente está falando sobre o quê? Progresso em direção aonde? Progresso em direção a quem? Ao quê, né? Progresso sobre o quê? O que significa de fato progresso para a gente? Isso pode não estar muito definido, é muito relativo, é uma coisa muito, né, abrangente. Mas, pro Comte, naquela época, eu ia espirrar. Pro Comte, naquela época,
A ideia de progresso estava bem definidinha na cabeça dele. E aí, gente, afinal, o que o Conte desenvolveu e jogou no nosso colo, né? Que é o seguinte, vamos começar pelo pensamento teleológico e a lei dos três estados. Demorou? Que é o seguinte, teleologia, né? A primeira parte vem de telos, que significa sentido. Ou seja, teleologia é basicamente acreditar que as coisas caminham para uma direção, que tudo tem um sentido, que as coisas têm um destino correto. No caso do Conte, ele acreditava que a humanidade, que as sociedades caminhariam para um sentido, que tudo daria certo, que iríamos progredir em todos os sentidos possíveis. Por isso, né, a lei dos três estados, que eu vou explicar já já, guiada pela teleologia, de que tudo que começa aqui vai progredindo e chegando até o topo, beleza? Então, assim, quando Conte fala em teleologia, em pensamento teleológico, de que as coisas telos, né, acreditar que as coisas caminham para o sentido, ele tá falando basicamente do que, rapaziada? Ele tá falando assim, a gente sai daqui, passa por aqui e a gente chega aqui, né? Então a gente tem um sentido, a gente tem um destino para chegar, na é verdade? E aí, pro Conte, a gente sai de onde para chegar aonde? Fica comigo. Pro Conte é o seguinte, a gente saiu enquanto humanidade, enquanto sociedade, da era, e por isso lei dos três estados, porque são três eras diferentes que o Conte vai distinguir pra gente, e é o seguinte, teológico, né? Então é a era teológica, agora sim é teologia mesmo, de Deus, de religião e coisa e tal. Então a gente sai da era teológica, onde tudo é explicado através dos preceitos religiosos, através das religiões, enfim, de tudo isso, né? Das sociedades e coisa e tal. Passamos então, depois dessa era teológica, a gente passa para a era metafísica, onde as coisas não mais são explicadas pela religião, por preceitos religiosos. Mas avançamos, e essa era mais atrasada para o Conte. Mas aí a gente avança para a era metafísica, onde as coisas passam a ser, principalmente após a Revolução Francesa, explicadas pela filosofia, tá? Então é aí que a gente observa especialmente que acontece meio que um triunfo nas ideias, por exemplo, de liberdade, fraternidade, igualdade, justiça e coisa e tal, tudo aquilo que a filosofia começa a trabalhar com mais ênfase, entendeu? Começa a desenvolver com mais ênfase. Então aqui a gente está na era metafísica, onde as coisas da humanidade vão ser explicadas através da filosofia. E aí, pro Conte, nenhuma dessas eras eram as que ele achava ok. Ele ainda olhava e falava, não, isso aqui tá atrasado, não quero saber disso não, a gente tem que chegar, bora lá, rapaziada, a gente tem que chegar na terceira era. Que é a era positiva. Isso mesmo, a era positiva. Pro Conte, a partir da era positiva, que é a era ideal nessa lei dos três estados, né? Teologia, metafísica positiva, tá? Nessa era positiva, a gente vai explicar o mundo somente a partir da ciência. Então, muitos vão chamar também essa era, vão chamar o positivismo de cientificismo. Por quê? Nessa fase, o Conte começa a descrever, né, começa a desenvolver a teoria de que a ciência é a única e exclusiva forma de responder a todas as questões da humanidade. E meu querido vestibulanda, quando eu falo positivismo, não me venha vincular positivismo à positividade. Tem nada a ver mesmo. Então, suave, né? Chegamos na era positiva para o Conte, na era em que tudo seria resolvido única e exclusivamente através da ciência, a era em que a ciência seria o caminho, a verdade e a vida, e tudo seria possível através dela, né? Isso se tornou problemático com o passar do tempo, claro, porque essa concepção acaba descartando as outras concepções de entender a realidade, a humanidade, a sociedade e as coisas, né? Obviamente. Então, por isso que pro Conte ele não achava bom a era 1 nem a era 2, né? A teológica e a metafísica. Ele queria cientificista, a era positiva, a era da ciência, porque só ela era realmente a pazona ali, a realmente definir todo o desenrolar da sociedade, da humanidade.
A teológica e a filosófica, metafísica, não, tá? E aí, gente, o que acontece? Deixa eu tentar trazer um exemplinho aqui. Eu era pequena, por exemplo, eu achava que em 2020 a gente teria teletransporte. A gente teria carros voadores, a gente teria robôs andando, falando com a gente, isso seria comum entre nós e coisa e tal. Então, esse é um exemplo de que a gente acha e deposita que tudo podia ser alcançado, que as coisas poderiam ser alcançadas através da ciência, e que a ciência, em pouco tempo, resolveria todas as questões, né, da nossa sociedade. E não é bem assim, né? O problema da fome, a crise hídrica, são coisas que, assim, com certeza, lá em 1980, o pessoal olhava e falava, não, pô, imagina, lá em 2020, 2015, se a gente chegar lá, né, porque essa galera já passou por alguns alertas de fim do mundo, fake news, se a gente chegar lá, já vai ter, tipo, resolvido essa parada, a gente vai ter água pra sempre, não vai ter mais fome, coisa e tal. Com certeza, várias pessoas pensavam isso naquela época porque acreditavam que a ciência daria conta de resolver essas problemáticas. Tá sacana mais ou menos qual é a pegada do positivismo, assim, numa questão mais, assim, cotidiana, que a gente pode pegar um exemplo? Enfim, voltando para o desenvolvimento do positivismo, para o Comte. O Comte acreditava que o quê? Que o positivismo se desenvolveria numa ditadura republicana tecnocrática. No sentido de que, é importante frisar, gente, pausa. Quando Comte fala em ditadura, alguns teóricos vêm em defesa dele, né? Claro que estudando sobre isso, dizendo que lá atrás, quando Comte está desenvolvendo essa teoria dele, ele ainda não tinha noção nenhuma, né, que a palavra ditadura se tornaria um algoz para a sociedade. De fato, né, na época dele, ele estava pensando, alguns teóricos defendem, que ele estava pensando em ditadura, ditadura republicana, no sentido de ser uma república, né, então, assim, tem o chefe de Estado, coisa e tal, tudo que a gente já sabe. Entretanto, apesar de termos ali várias partes compondo um governo, existem ordens que servem para a sociedade inteira que vão partir de um único lugar, ou seja, existe algum lugar que está ditando, sabe? Então, por isso, alguns teóricos falam que ele usou o termo ditadura lá no passado. E aí, ao longo do tempo, claro, o conceito de ditadura foi se alterando, ganhou uma conotação totalitarista, de supressão de liberdades e direitos e coisa e tal, tá? Mas por Comte, friso, não era bem isso que ele estava pensando. E aí, ditadura republicana tecnocrática, ou seja, um governo que era composto, um governo para zelar pelo bem comum, pelo bem da sociedade, pelo desenvolvimento da sociedade, composto por pessoas positivas, pessoas ligadas à ciência, pessoas técnicas, pessoas práticas, ou seja, um governo composto por pessoas que trabalhavam pelo desenvolvimento do positivismo, que trabalhavam pelo desenvolvimento científico. Demorou? Ok. Importante frisar também que o quê? Pro Comte, o que a gente considera ciências humanas hoje, para ele não era bem o ideal, né? Tava bem ali na época metafísica, coisa e tal. Na era 2, né? Na era metafísica para ele. Então, ele vai desenvolver, né, uma ciência que vai tratar sobre, né, tratar dos problemas da sociedade, que vai analisar a humanidade, identificar os seus problemas e resolvê-los. Então, ali, em meio à Revolução Industrial, ao triunfo, né, o surgimento ali do capitalismo e coisa e tal, ele começa a desenvolver a sociologia, tá? Então, quando ele quer pensar olha, vamos trabalhar a sociedade de forma científica, né? Analisar os seus dados, analisar sua composição, analisar tudo que for possível, identificar todos os seus problemas, todos os seus fenômenos, para poder resolver tudo isso, para poder minimizar, né? Acabar, atacar esses problemas. É nisso que ele tá pensando quando ele cria a sociologia. Porque, gente, vamos parar pra pensar. Ele tá ali observando tudo aquilo naquele reboliço da Revolução Industrial, na transição de tudo aquilo. Então, no momento que a sociedade estava experimentando um novo contexto, uma nova configuração, uma nova construção, em vários sentidos. Então, ele começa a observar várias fitas e fala, ó,
dá pra trabalhar sobre isso aqui, vamos resolver isso aqui, vamos desenvolver isso aqui, estudar isso aqui, fazer a ciência social, né? Outros teóricos costumam chamar de física social, mas enfim, fazer a sociologia, né, o estudo da sociedade acontecer. Então é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, pessoal, primeiramente, se você ficou aqui até agora, você, assim, sinta-se abraçado, abraçada, porque já mora no meu coração. Muito obrigada. E, assim, né, com certeza eu nem preciso me desdobrar muito mais nessa parte do vídeo, porque você já deve ter sacado, se você ainda não sabia, qual é o rolê da bandeira, né, da frase da bandeira do Brasil. Amor, ó, tô com a cabeça... Não, mas vocês vão entender já já porque que eu errei. Ordem e progresso. Por quê? Lá na proclamação da República, os militares que proclamaram, eles eram entusiastas do pensamento positivista, sacou? Então eles estavam ali ligados ao positivismo e acreditavam, né, nesse rolê do ordem e progresso, a ordem traz o progresso e tal. A frase do Conte, né, que inspirou que inspirou a bandeira, é amor, entendeu? Porque eu errei ali. Amor, ordem e progresso, entendeu? Ele fala que o amor leva a ordem leva o progresso, né? E o progresso leva a uma sociedade fluida, harmônica e coisa e tal. E é essa a frase dele, amor, ordem e progresso. Então, os militares, que eram entusiastas desse movimento positivista, né, que muitos chamam de positivismo político até mesmo, tiraram essa inspiração, né? Tiveram esse insight de ordem e progresso. Está aí a resposta do desenvolvimento, né, da bandeira do Brasil, da frase da bandeira do Brasil. Então, pessoal, vamos lá exercitar, porque vai que cai algo e a gente vai ver mais ou menos, vai que cai algo no Enem, né? E a gente já vai ver mais ou menos a estrutura das perguntas para ter uma noção, né, de como seria uma pergunta sobre positivismo, por exemplo. Então, aqui, eu vou deixar aqui na tela, você pausa o vídeo na pergunta, dá uma pensada e vê o que você colocaria, tá? Já já a gente vai saber a resposta. Vamos lá. O positivismo é a linha de pensamento dominante do trabalho de Conte. Sobre essa corrente de pensamento, marque a alternativa correta. A. O pensamento positivo baseia-se no bom humor e na felicidade que devem comandar as ações do sujeito social moderno que busca entender os conflitos que se instauram no mundo pós-revolução industrial. B. As classes sociais sempre estarão em conflito generalizado entre si, uma vez que o caráter positivo da realidade de uma sempre resultará em resultados negativos para as outras classes. C. O conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científico. E D. O mundo palpável e observável insere-se dentro do conceito de conhecimento negativo, e a jornada espiritual voltada para Deus configura-se como conhecimento positivo. E aí, rapaziada? Respondeu aí? Conseguiu? Vamos lá, vamos ver se tá certo. A resposta correta, gente, é a letra C, que diz que é a mais simples de todas. Tá vendo como as provas de vestibulares pregam umas pegadinhas na gente? Coloca um monte de questão grande e tal, com palavreado difícil, e a resposta nessa, por exemplo, foi a mais simples, que é a C. O conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científico. Na verdade, foi o que eu falei durante o vídeo inteiro, né? Segundo essa perspectiva, a ciência, ela deve se basear apenas em observações cuidadosas feitas a partir da experimentação sensorial, né? Essa seria a única forma possível de inferir leis que explicariam a relação entre os fenômenos observados e de produzir o verdadeiro conhecimento. Então, o positivismo de Conte está dando toda a razão, todo o espaço, né, toda a credibilidade para a ciência.
para o desenvolvimento científico e diz que tudo só pode ser constatado, observado, aferido através do desenvolvimento científico. Demorou? Foi difícil? Responde aqui no comentário para mim o que você achou. Fala para mim se você achou essa questão muito difícil, se você quer que eu traga mais questões em outros vídeos, enfim. A gente pode ir desenrolando isso junto, tá? Esse canal é feito única e exclusivamente para vocês, beleza? Bom, o vídeo está chegando ao final, quero te agradecer demais se você ficou até aqui, isso é muito importante para mim, é por você e para você todo esse rolê. E já quero pedir também que você, se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, curte o vídeo, deixa um comentário sobre o que você quiser e compartilha com seus amigos, com suas amigas, com o pessoal da sua família, com seu gato, com seu cachorro, enfim. Vai ser muito importante pra mim essa força, beleza, gente? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.